Vamos continuar nosso Bookshelf Tour, hoje de novo aqui na parte de livros que tem a ver com história. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, vamos dar continuidade ao Bookshelf Tour. Resolvi hoje mostrar para vocês essa prateleira aqui. Eu já mostrei essa de cima, né? Que tinha livros falando sobre literatura e história, né? E agora aqui essa aqui que predominantemente fala de livros que falam sobre cidades, né? Da história das cidades, e aí depois aqui no final vai ter alguns livros de viajantes, que é o que vai continuar aqui para baixo depois. Então vamos lá, vamos começar? Esse aqui, ó, primeiro, que estou vendo, esse aqui fala Italianos no Brasil, Andiamo in America, do Franco Seni, tá? Então, um livro sobre a imigração italiana no Brasil, um livro grande, tem mais de 500 páginas, eu não li ainda, mas fica aqui a indicação para quem quiser pesquisar. O segundo, esse aqui, História das Ruas do Rio de Janeiro. Vai falar sobre a origem do nome das ruas de lá, sobre a história, sobre o que já se passou naqueles locais. Então, falando bastante sobre a história do Rio de Janeiro. Livro bem interessante, principalmente acho que para quem mora no Rio, para quem conhece bem o Rio, poder visitar e lendo e visitando os lugares, acho que deve ser bem legal. Por falar em Rio de Janeiro, a gente tem esse box aqui, ó. São 3 livrões. Diário da Cidade Amada, Rio de Janeiro, 1922, do Antônio Bulhões. Então, que vai falar sobre a história do Rio de Janeiro, né? Sobre a vida desse cara no Rio de Janeiro, como ele enxergava a história nesse período. Eu não li ainda esse livro aqui, dei só uma folhada, mas também já faz tempo, nem lembro direito. De novo sobre o Rio de Janeiro, esse aqui do Rafael Freitas da Silva, Rio antes do Rio. Então vai falar sobre o Rio de Janeiro indígena, sobre o Rio de Janeiro e os primeiros visitantes europeus viram, sobre o contato com as tribos indígenas que viviam lá. Então muito legal também. Continuando que fala um pouco sobre o Rio de Janeiro, esse aqui que é um livraço que eu já li, muito legal, O Jardim de Dom João, que vai falar sobre, olha essa folha de guarda que legal, e ele fala sobre a criação e o desenvolvimento do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E então é um tema que eu gosto bastante, porque envolve botânica, biologia, né? Vocês sabem que eu sou formado em biologia. Vamos continuar. Esse aqui, História Trágico-Marítima, Ricardo Gomes de Brito. Então, falar sobre os desastres nas navegações do pessoal que vinha para cá e acabava naufragando. Então, isso fala um pouco sobre isso. Depois, agora, Paraná, História do Paraná, Rui Cristóvão Wachowski, alguma coisa assim. Então, falando sobre a história da formação do estado do Paraná. Agora, vamos para os paulistas. Então, o livro Os Paulistas, o João de Escatimburgo, volume 21, tá? Então, esse aqui, ó, vamos pegar o índice. Ó, parte 1, Evolução Social e Política de São Paulo. Aí, parte 2, As Conquistas das Bandeiras. E parte 3, Evolução Econômica. Então, fala aí até o século... Está falando principalmente do início do século XX, tá? Aí, também sobre São Paulo, do Roberto Pompeu Toledo, A Capital da Solidão, uma história de São Paulo, das origens a 1900, tá? E a gente tem a continuação dele, que é A Capital da Vertigem, uma história de São Paulo de 1900 a 1954. Então aqui a capa é legal, construção da Catedral da Sé. Para quem não sabe, contar uma historinha, o meu bisavô, ele tinha um prédio que chamava Irmãos Conzo, que ficava do lado do edifício Mendes Caldeira, na Praça Clóvis Bevilacqua, ali do lado da Praça da Sé, e que ele foi um dos primeiros prédios a ser implodido no Brasil para a construção do metrô da Sé. Então é a história aí rica da minha família, que não sobrou nada para mim.
E aí, continuando, São Paulo, 1932, Memória, Mito e Identidade, do Marco Cabral dos Santos e André Mota. Tá? Então, falando sobre a Revolução de 32. A Ferro e Fogo, Warren Dean, um clássico já, a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Então, esse livro é um clássico. A gente vê um pouco, eu estudei um pouco ele na faculdade de História. Em seguida, do Leandro Narlock, um cara que eu não gosto nada, mas eu acabei comprando para ver como que ele escrevia, as merda que ele falava. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, tá? Um livro que eu não recomendo para ninguém, não. O próximo, 1565, Enquanto o Brasil Nascia, Aventura de Portugueses, Franceses, Índios e Negros na Fundação do País, do Pedro Doria. Aí esse aqui do Gabriel Passetti. Gabriel Passetti, um cara que eu conheço pessoalmente. Isso aqui tem a ver com acho que é mestrado dele, não sei se é mestrado ou doutorado dele. Indígenas e Crioulos, Política, Guerra e Traição nas Lutas do Sul da Argentina. Tá? Então tá aqui, acabou misturando aqui com as coisas do Brasil. O próximo, João Manuel Monteiro, Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. O próximo, um livro bem legal, Delícias do Descobrimento, a Gastronomia Brasileira do Século XVI, Sheila Moura Rui. É bem legal esse livro, assim, sabe? Falando sobre as plantas, as origens delas aqui, como elas eram usadas ou como elas chegaram aqui. Isso é um dos livros que serviu de inspiração para mim, um livro que eu escrevi, mas ainda não consegui publicar, um livro informativo para ser usado em colégios, que fala sobre as origens das plantas e a importância histórica delas. Então eu falo sobre desde batata, trigo, arroz, feijão, mandioca, as especiarias, falo da origem de cada uma dessas plantas, como elas se disseminaram pelo mundo e a importância que elas tiveram na história. Acho bem legal esse meu livro, assim, queria muito conseguir publicar. O próximo, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Tá? Então, um relato de época mesmo. Do Gabriel Soares de Souza é bem legal, eu acho ele bem profundo, assim. Eu gostava muito na faculdade de História, e antes disso até, de estudar esses relatos de viagem. Então eu fiz vários trabalhos, assim, até sobre a visão dos animais nesses relatos de viagem, o que era a mistura que eles faziam de desconhecimento com os mitos que eles traziam da Europa. É um tema que me interessa bastante. Aí do Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil, também outro livro de relato histórico dos mais importantes que tem. Próximo e penúltimo, Índios e Jesuítas no Tempo das Missões, Maxime Halbert, A Vida Cotidiana. Tá? Então, esse é outro tema que me interessa e que tem pouca coisa disponível, que é sobre essa civilização que fizeram ali os povos das missões, o desenvolvimento que esse pessoal teve e como eles depois foram massacrados pelos bandeirantes. E por último, Botânica e Agricultura no Brasil do século XVI, do F.C. Hoerne. Tá? Eu ponho a descrição do livro aqui, tá? A capa aqui do livro. É um livro bem antigo, nem sei quando foi publicado esse livro aqui, deixa eu ver se eu descubro. 1937, esse livro aqui, tá? Então, uma relíquia histórica aqui. Então é isso, acabou essa prateleira, mais uma de história, depois eu continuo aqui para baixo, que também tem muito livro sobre viajantes, sobre viagens de descobrimento, tema que eu adoro. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima prateleira. Um abraço.